Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vive em Portugal. Estou aqui hoje para trazer mais conteúdo, espero que seja aí de grande valia nessa busca pelo conhecimento. E hoje vou falar com vocês a pergunta, acho que eu mais escuto desde que eu cheguei aqui em Portugal, que já vai fazer 5 anos. Mas por que você escolheu a sua cidade? Por que você escolheu Felgueiras para morar? Você tem algum parente? Por que você veio parar aqui? Bom, então vou tentar explicar um pouquinho para vocês a minha história. De repente, como eu sempre falo aqui no canal, eu trago as minhas experiências, a minha vivência, tudo que eu passei, mãe solo com 3 filhos aqui em Portugal, e de repente a minha experiência também vai ser a sua experiência, ou então você vai tirar algum proveito do que eu trago aqui. Esse é o objetivo aqui do meu canal, o objetivo de todos os meus vídeos é trazer para você o que eu passei e tentar ajudar aí da melhor maneira possível. Então fica comigo no vídeo até o final e vamos que vamos! Então, gente, hoje eu vim trazer para vocês aqui, explicar um pouquinho por que eu vim parar aqui na cidade onde eu moro, por que Felgueiras. Eu acho que desde que eu cheguei, a pergunta que eu mais escuto, claro, as pessoas têm curiosidade, por que eu vim parar numa cidade aí relativamente pequena, não é uma cidade muito conhecida. Quando eu falo para vocês que eu moro em Felgueiras, falar assim bem devagarzinho, quase soletrando, para ver se as pessoas entendem, né? Porque realmente não é uma cidade que a gente escuta falar muito quando a gente está na busca por uma cidade para morar aqui em Portugal. Eu costumo dizer que a gente que é brasileiro, quando vem para Portugal, mesmo a gente tendo uma vida relativamente estável no Brasil, a gente é pobre aqui em Portugal, porque quando a gente faz a conversão da moeda não é fácil, a gente converte aí o real para o euro. 1 euro equivale a mais ou menos aí R$7, já deixando uma dica para vocês maravilhosa que eu uso o aplicativo, o câmbio, para fazer tanto enviar dinheiro do Brasil para Portugal, quanto de Portugal para o Brasil, que é a Wise. Para mim é a melhor taxa de câmbio, com preços maravilhosos. Eu tenho o link aí na descrição do vídeo, só você clicar embaixo aqui da telinha aí no YouTube, no nome do vídeo tem um mais. Clica nesse mais, vai abrir todas as minhas dicas que eu deixo para vocês em todos os meus vídeos. E um dos primeiros aí, a Wise, baixa aí com o meu link, o aplicativo aqui no seu telemóvel, ele é super fácil de utilizar e você fica isento aí da primeira transferência que você fizer de até R$800. Então vale muito a pena. Então, voltando, como eu digo, né, quando a gente chega, a gente é pobre, porque a gente tá com o nosso dinheiro em real, que a gente juntou, claro, é muito importante a gente ter o planejamento. Eu digo que o planejamento é a palavra de ordem, e a gente tem o dinheiro todo em real, o dinheiro que a gente juntou de uma vida toda, seja por uma venda de um carro, uma venda de uma casa ou pelo nosso trabalho, enfim. A nossa moeda é o real, e quando a gente faz essa transferência para o euro, não tem como ficar pobre, né? Pelo menos é a minha realidade. E aí a gente fica procurando o quê? Uma cidade barata. Essa é a realidade quando a gente chega aqui em Portugal. E a gente eu fiquei, né? E acredito que você também fique doido, porque são vários nomes que a gente não conhece. Eu costumo dizer que eu conheço mais agora o mapa de Portugal do que o mapa do Brasil. Graças a Deus é bem menor, né? Muito menos. No Brasil a gente fala estado, aqui são distritos. E em termos geográficos muito menor. Então mais fácil aí da gente se encontrar. E aí vamos lá, por que eu escolhi Felgueiras? Felgueiras é uma cidade que pertence ao distrito aqui de Porto, mas não é no centro do Porto, claro, porque quando a gente fala ali no centro do Porto, na muvuca, digamos assim, né? Eu sou do Rio de Janeiro, como uma boa carioca, gostaria muito de morar mais na muvuca. Hoje não, mas quando eu cheguei, hoje eu tô super adaptada e gosto muito daqui de onde eu moro, das pessoas, enfim, não trocaria. Mas quando eu cheguei, queria sim morar mais na muvuca, que tivesse o metrô, que a gente fala no Brasil, aqui é o comboio, né? Mas só que quando a gente fala lá do centro do Porto, os valores são outros, são muito mais caros os arrendamentos. Então não tinha como eu ir morar lá no centro. Então essa cidade, que é Felgueiras, para vocês terem uma noção, são mais ou menos 60 quilômetros lá da muvuca, digamos assim, do shopping Norte Shopping, que eu acho que é o maior shopping que tem lá no Porto, que é muito grande.
mas como tem essa distância de carro, eu costumo dizer que tudo é perto. Nós que somos brasileiros e temos a referência do Brasil, e daqui até lá, 50 minutos de carro, com estradas maravilhosas, é rapidinho. Então, já aproveitando, ó, dica de carro, Magal em Portugal, vou deixar aqui na tela o Instagram dele, maravilhoso, tem uma parceria top, os carros dele maravilhosos. Se você quiser comprar ainda estando no Brasil, já economiza aí com seu transfer, porque ele leva o carro para você até o aeroporto para sua chegada. Gente, ele é maravilhoso. Tem, você que já está aqui em Portugal, ele faz financiamento também, pede toda a documentação, carro para todos os bolsos. Então, realmente super indico, a agência dele fica aqui em Vila Verde, em Braga, mas ele entrega aí em toda Portugal. Vale muito a pena o seu passeio para conhecer Braga, se você não conhece. Um lugar que tem muito brasileiro morando, bem interessante também. Também, na época que eu escolhi Felgueiras, eu também vi Braga, mas não consegui nada que eu gostasse. Quando a gente chega, a gente não tem aí um comprovante ainda de trabalho aqui de Portugal, então é bem complicado com as imobiliárias para a gente conseguir aí o arrendamento. Então, uma dica que eu dou, que eu sempre falo nos vídeos quando a gente vai procurar aí nos aplicativos do Imo Virtual, do Idealista, do OLX Portugal, é procurar direto com o senhorio, direto com o proprietário, porque você consegue ter mais jogo e quando você vai visitar o apartamento, consegue conhecer, pronto, ele vê que você é uma pessoa séria e você dá, na época eu dei 3 meses aí de aluguel antecipado e 1 mês de caução. Então aí você consegue aí driblar, entre aspas, um pouquinho essa questão dos documentos que a gente ainda não tem quando chega em relação ao emprego. Pelo menos essa não era a minha realidade, como sempre trago a minha experiência. E então, Felgueiras, eu consegui achar no Idealista um anúncio, né, que era um T4, porque eu vim com 3 filhos, T4 é um apartamento de 4 quartos, que eu consegui ver pelo mapa que na cidade de Felgueiras era próximo às escolas, que para mim era super importante, porque eu tendo que trabalhar, eu não ia conseguir levar os meus filhos na escola, então eu queria um apartamento que eles conseguissem ir para a escola a pé e voltar. Essa logística para mim era muito importante e era muito bem localizado, próximo aos mercados, né, numa rotunda que tem o Mercado Continente, o Lidl, o Pingo Doce, próximo da escola. E o valor cabia no meu bolso. Então eu vim ver esse apartamento, liguei para o senhorio, combinei com ele, já tinha comprado um carrinho. Assim que eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que eu fiz e eu super indico isso para você, já dei a dica aí do Magal. E aí foi o que eu fiz, peguei a estrada, tava lá embaixo, em Lisboa, e viemos até aqui o norte, até Felgueiras, fizemos um passeio em família para poder visitar esse apartamento e adoramos, graças a Deus, foi de primeira e deu tudo certo, fizemos o contrato, em menos de 2 semanas já nos mudamos para esse apartamento onde eu vivi aí durante 1 ano, sem conhecer ninguém na cidade, sem conhecer nada, mas realmente porque eu consegui juntar aí custo-benefício e foi o que apareceu para mim e foi maravilhoso, não me arrependo. Aqui não é uma cidade que tenha shopping, eu sempre faço aí essa dica para vocês porque a gente consegue perceber se é uma cidade grande, média, pequena, aldeias que eles falam quando é uma cidade mais do interior. Aí no Brasil a gente fala uma área mais agrícola, né? Mas aqui o diferencial é que mesmo essas aldeias são próximas ao centro, é tudo muito perto, então você tendo um carrinho, gente, maravilhoso. E aí a gente conseguiu juntar, como eu falei, o útil ao agradável, por ser, entre aspas, pobre, aqui em Portugal, e aí eu consegui esse arrendamento que eu vivi por 1 ano nesse apartamento, e graças a Deus deu tudo certo. Quando eu fiz a entrega, peguei o valor que eu havia deixado de caução de volta, né? Porque o apartamento estava todo direitinho e estava entregue tudo dentro dos conformes. E para a gente perceber se é uma cidade grande, se é uma cidade pequena, eu sempre vejo, tem comboio, né, que é o metrô que a gente fala no Brasil. Aqui na minha cidade não tem. Tem ainda uma expectativa e uma previsão de ter comboio, mas por enquanto não tem. Shopping também não tem, mas eu fico tranquila porque aqui, na verdade, é muito próximo de Braga também, de Guimarães, que é lindo, onde nasceu Portugal, né? E é 20 minutos de carro daqui. Lá em Guimarães tem 2 shoppings maravilhosos. Então, ir de volta a Guimarães é rapidinho. Então, para mim isso não é problema. Mas em Felgueiras não tem shopping. Questão de emprego, que eu acho muito importante quando a gente chega.
muitas fábricas, tanto têxteis quanto de sapato, que o forte aqui em Felgueiras são fábricas de sapato, então muita fábrica. E quando a gente chega, a gente topa qualquer emprego, a gente tem que começar a ganhar em euro para a vida começar a normalizar, para deixar de ser pobre, entre aspas. Então tem muita fábrica aqui onde eu moro, e eu acho uma questão importante. Quando eu cheguei, eu também levei isso em consideração. Outro ponto que a gente vê se a cidade é muito pequena, se não é McDonald's. Aqui na minha cidade tem McDonald's. Quando as cidades já são mais ou menos maiores, né, grandes, a gente já consegue ver que tem o McDonald's. Também é outro parâmetro que eu levo aí, o pessoal morre de rir, mas é muito a realidade. Então, para mim, encaixou super bem. Hoje, graças a Deus, eu estou fixada e estabilizada com meus filhos aqui em Portugal. Muito feliz. Então, eu espero que tenha ajudado no vídeo, tenha ajudado você a procurar também a cidade que você se identifique. Qualquer dúvida, pode me perguntar lá no Instagram. Tento responder todo o nome, todas as pessoas, por mensagem. Aqui no YouTube eu já não dou conta. O meu Instagram, você já deve saber, se não sabe, ó, @viviemportugal. Deixo lá no início também do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.